Olá, estamos aqui diretamente da plataforma Global Portugal para mais uma edição da TRTV. E como vocês já sabem, a TRTV é uma TV que transforma sonhos e ideias em realidade. Na nossa edição de hoje, na TRTV, teremos uma convidada mais que especial. Ela é empresária, escritora e uma mulher movida por propósitos. É fundadora da marca infantil Puro Anjo e mãe do Vasco, quem foi a grande inspiração para o seu livro A Ovelha que Não Queria Ser Negra. Além do seu percurso no empreendedorismo, ela também é aliada na mentoria do Tiago Rocha, onde contribui para inspirar e apoiar outras pessoas a acreditarem em seus próprios sonhos. Hoje vamos conhecer melhor a história e o que a move. Nossa convidada de hoje é Andréia Escobar. Olá, Andréia, tudo bem? Olá, Nina. Olha, eu agradeço a você aceitar o convite, é uma honra tê-la aqui conosco na TRTV. Obrigada eu. O agradecimento é todo meu, muito obrigada pelo convite e para mim é uma honra estar aqui contigo. Que ótimo. Andréia, vamos começar então com a primeira questão que eu faço para todos os entrevistados. Como é a Andréia Escobar? Conta um pouquinho para a gente sobre a Andréia. Então, a Andréia, eu sou empresária. Tenho uma loja de roupa infantil que cuida da imagem das crianças no Alentejo. Apesar de eu ser aqui desta zona, nasci em Cascais e vivi sempre em São João de Estoril, mas entretanto casei e neste momento e desde há 10 anos que eu estou em Santiago do Cacém e é lá que está a minha loja. Olha que maravilha, gente. E me conta, André, como é que surgiu essa ideia da Puro Anjo, uma loja para crianças, não é isso? Isso. Então é assim, Nina, a ideia surgiu porque, na verdade, eu sou filha de empresários, de comerciantes, e eu acho que logo desde ali, eu devia ter uns 8 anos, quando eu percebi logo aquilo que eu queria. E aos 17 anos tive a coragem de desiludir os meus pais, não é? Que foi dizer que, não, afinal eu não quero ir para a faculdade nenhuma, o que eu quero é ter uma loja, com 17 anos. Com 17, jovem ainda. Jovem. Olha que maravilha. Eu percebi logo desde já tinha essa certeza, Andréia? Porque eles tinham um negócio, percebes? Eu acho que tu sentes, quando é teu, tu sentes verdadeiramente. E eu fascinava-me, aquele mundo das vendas, da troca comercial, fascinou-me desde muito cedo. E nessa altura, então era aquilo que pulsava dentro de mim, sabes? E nessa altura eu percebi o que é que eu vou fazer, eu vou perder tempo quando não é nada disto que eu quero. Mas a verdade é que eu também não estava ainda preparada nessa altura e percebi isso por uma conversa que tive com o meu pai, quando ele me disse, está ok. Entretanto, pôs-me uma série de condicionantes do que é ter um negócio. Eu disse, ok, se calhar eu quero, mas ainda não é agora, não é? Porque afinal de contas tinha 17 anos. Entretanto, fui para a área comercial. Não tive logo um negócio, mas fui para a área comercial, desenvolvi muito. E a vida, eu acho que nos leva a que aconteça aquilo que é nosso, não é? Certo. Casei, fui para o Alentejo, tomei a decisão de ir para lá e quando cheguei lá pensei, e agora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui? Então pensei, tinha 35 anos já, e então pensei, se calhar é a altura agora da tal loja que eu queria ter. O Vasco tinha 2 anos, o meu filho tinha 2 anos, e naturalmente pensei, porquê? Porque fui viver para lá, comecei a perceber aquela necessidade que havia no mercado, no local, que havia aquela necessidade que eu sentia a necessidade, não havia a roupa que eu gostava. E então pensei, olha, vou juntar o útil ao agradável e é agora a altura de realizar o meu sonho que já vem desde lá atrás. E foi assim que nasceu a Puro Anjo. Que maravilha, gente. Olha, isso é que é correr atrás dos seus sonhos. Então, siga o exemplo da Andréia, não desista. Mesmo se for jovem, continua queimando o seu coração, siga em frente que um momento, você correndo atrás, buscando formações, buscando se aprimorar, um momento vai dar certo e você vai começar, com certeza. E, Andréia, conta aqui pra gente, como foi a construção da Puro Anjo? Aí você, nesse momento da vida, você teve a ideia de recomeçar, né?
reconstruir a sua ideia da juventude. Isso. Como foi essa construção da realidade da Puro Anjo? É assim, Nina, na verdade eu cheguei a uma zona, eu não era dali, não estamos a falar de uma zona pequena. Santiago do Cacém é uma cidade muito pequena. Eu não fazia ideia do que é que ia acontecer. Eu só sabia que eu queria fazer, que eu queria ter o tal negócio, que neste caso seria a loja. E cheguei e, com o apoio do João, meu marido, apoiou-me sempre desde o início. Foi começar nesta construção, foi começar a colocar primeiro no papel o que é que eu queria, o que é que não é, começar a ir procurar as marcas que faziam sentido para mim, que eu queria que me representavam, começar a falar com A, com B, com C, no fundo, porque apesar de eu já ter as bases, não é? Porque sou filha de peixe. Filha de empresários, olha que maravilha. E apesar de já ter essas bases, era um negócio completamente diferente. Então foi começar a falar a procurar, a ver quem é que já estava, quem é que não estava, como é que era, como é que não era, a projetar, a procurar as pessoas certas para avançar. É porque você já tinha essa clareza, né, do que era necessário para começar, já foi atrás das pessoas que já trabalhavam com isso, Sim. Já foi ter um direcionamento, né, Andréa? Sim. Porque eu já tinha essa clareza, efetivamente. Ótimo. E hoje olho para trás e percebo que já parti à frente, exatamente por tudo aquilo que eu já tinha visto já e vivido. Tinha uma vivência, claro, né? Já tinha uma vivência, e faz total diferença. Qual foi o maior desafio nessa construção da marca Puro Anjo? Olha, o primeiro desafio foi o nome. Parece uma coisa tão simples, mas é assim, é quase como escolher o nome de um filho, de uma criança, né? Tem que ser bem escolhida, porque o resto da vida era uma vai lista, continuar. Eu fazia uma lista enorme. Eu ainda hoje olho para a lista e penso assim, como é que eu pensei este nome? Pronto, então o primeiro foi o nome. E o nome surgiu dentro de vários que eu coloquei em cima. O nome foi porque na altura o Vasco era bebê. E eu acho que nós olhamos sempre para os filhos, são sempre os nossos anjinhos. E havia uma fotografia dele que eu adorava e adoro, que foi quando ele se batizou, nós colocámos umas asas de um anjo nas costas. E aquela foto tinha muito significado, mexia muito comigo. Então era sempre o meu anjinho, então veio o anjo, agora o que é que eu vou? Então veio daí o Puro Anjo, porque no fundo a verdade é que os filhos são os nossos anjos e nós somos os anjos deles, não é? Então o primeiro desafio foi efetivamente o nome. A seguir foi lutar contra as vozes exteriores, não é? Sim. Aquelas que diziam, quando tu começas a apresentar, a mostrar cá para fora, na família, nos amigos, o que é que vais fazer, não vai dar certo, nem pensar, estás doida, vais trazer estas marcas para aqui, marcas caras, só não sei o que, isso não vai funcionar. Então foi... O ambiente e as pessoas fazem toda a diferença. E tu ter já isto... É assim, não é sorte, é decisão, não é? É tu já teres muito claro daquilo que tu queres. E quando vêm essas vozes, tu já estás firme, então essas vozes já não te abalam da mesma forma. Até podes ouvir, mas ok. Mas porquê? Porque quando trazes cá para fora, já está por dentro, as raízes já estão construídas. Porque quando tu trazes cá para fora e não existe esta clareza e não há esta... É o suficiente para às vezes tu desviares do caminho e não seguires os teus sonhos. E a forma... E quando eu disse, vou fazer isto e vai ser assim, mas isto, mas o outro, mas aquilo... Eu ouço toda a gente, é super válida a opinião de toda a gente, mas tu já filtras e ficas com aquilo que faz sentido. Tiras aquilo e não deixas que isso te abale. A opinião dos outros não é isso que vai mudar a tua trajetória. Eu disse, aliás, ser empresário é um risco, não é? É mesmo isto. Exatamente. Então bora. E foi com tudo, porque às vezes eu vejo negócios a abrir onde as pessoas estão com medo, e eu também tinha esse medo. E nós temos que avançar com esse medo mesmo, não é? Mas às vezes o medo faz-nos não concretizar as coisas como nós idealizamos. Porque a forma como eu idealizei foi a forma como eu concretizei. E eu às vezes vejo lojas que abrem e já abrem com... Eu costumo dizer, esta já está a abrir com a arte de quem está a fechar. Porque o medo, não vou gastar tanto, não vou investir aqui tanto, não vou fazer... Vou só ver se dá.
vou ver, e começam a ver se dá, mas a ver se dá, e começam de uma forma muito pequenina. Se tu começas pequenina, como é que tu vais ver se dá? Exatamente. Não é? Gente, olha o insight que a Andréa está passando aqui pra gente. Maravilhoso. O ambiente, então, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E em relação à escassez, gente, tem que começar já brilhando. Começa já pensando em modo positivo, pensando grande, não é, Andréa? É pensar, eu acho que tu tens que abrir, tu tens que te colocar onde tu queres chegar. Tu não vais começar logo grande, não é? A gente tem que começar pequenos. Sim. Eu também tive determinados cuidados. Quando estava a comprar um mobiliário, há sempre uma voz que nos diz, e se não der certo? Mas tu há uma altura que dizes assim, se não der certo, não dá, mas eu vou fazer com que dê. E a forma que tu tens para fazer com que dê é começar exatamente da forma que tu podes, naturalmente, mas não começar com aquela escassez de vou só pôr aqui um balcãozinho, vou só pôr uma mesinha, ou não é assim, é assim. Faz toda a diferença, toda né, a André? diferença, e colocares a tua identidade acima de tudo. Na vida do empresário de sucesso, ele tem que saber como sair do ponto A, das condições atuais, e saber com clareza onde ele quer chegar para ser um empresário de sucesso. Isso mesmo. Porque se tu tiveres essa clareza, lá está, é difícil que as vozes que vêm de fora te tirem do caminho. Porque o empresário, ele sempre tem um certo temor, mas o temor não pode paralisar, Andréa? Não. O medo, eu acho que esse temor, esse medo tem que servir sim para tu teres, não podes ser inconsciente, não é? Tens que ter o mínimo, tens que colocar as coisas em cima da mesa, não é aquela história de eu quero ser empresário, eu só tenho um sonho. Não, tens que analisar as coisas. Mas se essa análise for feita, quando tu passas cá para fora, há determinados pontos que já estão trabalhados, já estão vistos. Então nessa altura é muito mais fácil de tu avançares. Então nessa altura pensas assim, agora já não há volta a dar. Certo, agora vamos. Antes de começar a realizar um plano, um planejamento, tem que ter tudo estruturado, tudo organizado para começar com sucesso, para começar bem, para não ter que dar o passo atrás. E já faz 10 anos que estou. Olha que maravilha, Por gente. Isso, 10 anos da Por um Anjo. 10 anos. Às vezes os vendedores, os comerciais, quando aparecem na loja, dizem assim, como assim uma loja destas no meio de Santiago do Cacém? Não é Santiago do Cacém. És tu, não importa onde é que tu estás. Não é? Então hoje com o digital estás onde as pessoas estiverem, não é? Exatamente, então, hoje já está tudo globalizado, né? Em uma loja não significa que vai vender só para as pessoas do local. Claro que não. Mas a imagem é muito importante, o branding, não é? Exatamente. A forma como tu te apresentas é muito importante. O primeiro impacto é muito importante. Não é? Porque eu começo, no dia em que eu comecei, eu não sabia, não fazia ideia. A minha fasquia, eu coloquei a fasquia muito baixinha, mas fui com tudo. A minha fasquia estava baixinha, que era para não haver trambolhões, né? Maravilha. Mas fui com tudo. Bora, é com tudo que eu tenho direito. Ai, que ótimo. Andréa é mãe do Vasco. E conta aqui pra gente, Andréa, a maternidade trouxe transformações na tua vida como esposa, como empresária, trouxe transformações no lado emocional e no teu lado profissional? Claro que sim, Nina. E em que isso influenciou para a tua vida? Aquela frase que com um filho nasce uma mãe, quando nasce um filho nasce uma mãe, e é muito verdade, não é? Porque com o nascimento do Vasco, eu não me apercebi disto logo, não é de imediato, mas a verdade é que tu vais percebendo que nasce, eu acho que nem é outra pessoa, é o teu eu, tu começas a aprofundar em determinadas coisas que nunca deste atenção. E aquilo que eu noto em mim e que o Vasco me ensinou e me continua a ensinar todos os dias é que o meu desejo de o ajudar a ele, de cuidar dele, fez com que eu me descobrisse a mim. Fez com que eu descobrisse um lado meu que eu não descobri, que eu não conhecia. Fez com que eu me fortalecesse para conseguir ajudar. Isso é outra coisa, que as pessoas, eu dou tudo pelo meu filho, eu meto-me... Nós não conseguimos dar aquilo que não temos.
Nós não conseguimos nunca dar aquilo que não temos. Exato. Então, como é que eu lhe vou passar aquilo que eu não tenho? Se eu não me fortalecer a mim primeiro, como é que eu lhe vou passar força? Se eu não for um exemplo de coragem, como é que eu lhe vou passar coragem? E então, nesta descoberta, não foi consciente, mas neste meu desejo de ser uma melhor mãe, de ser a melhor mãe do mundo, não é? Que é o que todas as mães querem ser. Claro, com certeza. Eu comecei numa busca interna para conseguir exatamente passar para ele, para conseguir ajudar a ele. E o meu livro nasce exatamente daí. Exatamente. Fala um pouquinho sobre o teu livro. A inspiração veio do Vasco, do filho? Total. Conta um pouquinho da história do livro. Este livro veio exatamente isto que eu acabei de dizer. Porquê? Porque o Vasco viveu muito connosco. Porque eu tenho tempo, não é? Aliás, uma das coisas que me fez querer ser empresária foi exatamente a liberdade de tempo. Certo. Porque eu já vivi essa parte com os meus pais, porque eu pude crescer ao lado deles, tive essa hipótese de crescer muito presente, sempre com eles presente, e queria... já segui o modelo dos pais, era uma coisa vida que eu queria, sim, era uma das coisas que eu queria também... Queria passar esse exemplo também para o filho, exemplo, né, de liberdade. Porque a verdade é que é assim, quem entra às 8, sai às 6 ou às 7, os filhos basicamente são criados ou nas escolas ou com outra pessoa. Esta é a realidade, esta é a realidade. É verdade. E eu, como já tinha este desejo, uma das coisas que me fez também querer ser empresária era exatamente isso. E então todos os bocadinhos que nós conseguimos que ele tivesse connosco, tanto comigo como com o pai, nós estávamos. Só que percebemos, quando ele foi para a escola primária, percebemos que houve aqui talvez uma falha, entre aspas, não é? Porque os pais dão o melhor que sabem, o melhor que têm, Com então certeza. sem culpas, nós fazemos o melhor que sabemos e que podemos. Exato. Estamos numa constante aprendizagem também, mas foi que o Vasco não estava preparado para o mundo. Estava muito... os princípios e os valores foram muito trabalhados nele, só que o mundo cá fora não é... Existe outra parte. E nós percebemos que ele não estava tão preparado para essa parte. Então o que é que começou? Começou a haver alguma insegurança da parte dele, alguma negação, aquela interrogação de os outros são melhores do que eu. Porquê? Porque é assim, porque é os professores, porque a idade escolar é complicada. É muito complicado. Porque é assim, cada criança Uhum. tem uma personalidade, mas a verdade é que são todos tratados chapa 5. É assim e é assim para todos. E eles não são todos iguais. Exatamente. Cada criança é um mundo à parte. Tem que tratar as crianças com exclusividade, porque cada adulto é exclusivo, é um indivíduo. E a criança da mesma forma tem que ser tratada com exclusividade. Tem que haver uma empatia, perceber, porque não é cada professor estar a tratar se houver 50 eu vou tratar. Não é isso. É de uma forma não pode ser tratada com igualdade, mas com equidade. Cada um tem que ser tratado de acordo com as suas diferenças. Isso mesmo. Não é? Porque o que motiva uns desmotiva os outros. Exatamente. O que te está a motivar a ti a fazer pode-te estar a bloquear outro. E isso aconteceu com o Vasco. E então, o que é que eu tentava? O que é que eu fazia? Eu, à noite, quando nos deitávamos, para ler uma história, eu aproveitava e inventava histórias que se adaptassem à necessidade que eu via que ele estava a passar. Olha que maravilha, gente. Vocês fazem isso também em casa, mamães? Olha aqui, a experiência da Andréia vai ajudar muita mãe também, já direcionar, né, antes do filho dormir, contar uma história já específica para aquele caso da criança, que ele precisa aprender no momento, para ajudá-lo, né? exatamente. Porque nós, às vezes, quando nós estamos a falar para a pessoa, é mais fácil ouvir histórias, é mais fácil nós aprendermos com os outros, com a história dos outros, não é? A ver de fora, do que olharmos para dentro. E então eu criava histórias onde, no fundo, eu estava a refletir a realidade dele, o que ele estava a passar, e conduzia as histórias da forma que era para eu lhe conduzir a mensagem. É a mensagem que eu lhe queria passar, no fundo. E esta história
acabou por ser uma história, porque dentro das histórias, e depois tinha aquela parte onde eu contava uma história, na vez seguinte estava a contar e ele dizia, mas oh mãe, mas não se chamava não sei como, porque eu já não me lembrava o que é que eu tinha dito, não é? E então, a partir de uma determinada altura, eu comecei a ter atenção a essa parte e a história começou a sair cada vez mais parecida. E há um dia que eu pensei assim, olha, esta história quase que já dava um livro. Isto, estamos a falar, o Vasco tinha uns 6 anos. E ficou assim. E há um dia que eu faço um rascunho desta história, mas quando eu faço o rascunho, era quase para me lembrar, para eu, quando eu voltasse a contar mais ou menos não contar igual. muito diferente a não história, muito né? diferente, O filho né? já Isso, perceber a isso diferença mesmo. da... E então, quando eu conto, mais tarde, Aí escreveu Escrevi. o rascunho do livro. e ficou numa gaveta. E aí, ficou muito tempo ainda? Esse sonho ficou engavetado por muito tempo ainda, André? Ficou até eu ser desafiada aqui na plataforma, não é? Que maravilha! E eu fui à gaveta e tirei, a história Ai, que lindo, que André. estava numa gaveta. E se me perguntares se alguma vez eu pensei em escrever um livro, não. Os livros eram para ele. Não pensava, eu pensava isto dava um livro, mas não pensava em escrever um livro. E o desafio foi aqui, E o desafio na mentoria. foi aqui. Gente, foi na mentoria do Tiago Rocha, na mentoria Nexus, uma mentoria maravilhosa, da qual nós fazemos parte. Então, esse desafio, a Andrea aceitou. Sim. E aí trouxe o livro à vida, né? Porque quando o Tiago diz, quem é que quer escrever um livro? E automaticamente eu pensei, um livro. Já está escrito. Só que eu pensei, eu não vou, um livro, mas o meu livro é infantil. Todos os livros que estão a escrever são livros que não são Adultos, infantis. né? Mas eu escrevi, não foi este livro, logo, foi um livro que era só para o desafio, só para casa, mas depois, entretanto, surgiu para o mundo. E... Que maravilha! E, Andréia, você quer deixar um arroba aqui para quem quiser entrar em contato e adquirir esse livro maravilhoso aqui? Gente, não é só história para criança, não. Esse livro é para adulto também. Sim. Porque, inclusive, a Andréia acabou de voltar de férias do Brasil e tem uma história linda para contar para vocês também. Aliás, sobre esse livro aqui. Mas lembra de passar o teu arroba para entrar em contato com você. Sim, então para adquirir o livro pode ser através das minhas redes sociais, Andréia Escobar, ou no site da Puro Anjo, www.puroanjo.com, ou através da página. Há muitas formas de poder. Para já é desta forma, ou através de mim diretamente, ou através da página da loja, e ele está à venda no site. Ai, que ótimo, gente. Entrem em contato, então, porque o livro é maravilhoso. Vocês vão adorar, não só infantil, mas para adulto também, viu, gente? Para vocês. Aliás, Nina, eu vou-te dizer, até agora, os feedbacks que me vão, das pessoas que vão adquirindo o livro e têm carinhosamente, me enviam o feedback do livro, e posso dizer que eu acho que o livro toca mais a quem o lê do que quem o ouve. Os adultos são mais beneficiados ainda, gente. As mamães, papais aí, olha. Mas é simples perceber porquê. Porque a verdade é que todos nós temos uma criança dentro de nós. Exatamente. Que ainda duvida, que ainda acha que os outros são melhores. E Nina, eu vou-te dizer, o mais mágico de tudo, que eu me apercebi não há muito tempo, eu achei que eu escrevi este livro para o Vasco. Mas não foi para o Vasco. Este livro foi para mim. E a personagem principal sou eu. Olha que maravilha. E só depois de escrever, só depois de o ler, só depois de ouvir determinados testemunhos, porque há coisas que às vezes estão lá desde o início e nós não as vemos e nós não percebemos. E costuma-se dizer que quem escreve um livro, em primeiro lugar, escreve para si. Mas eu achava que era um livro infantil, por isso esse não era o meu caso, que eu não ia escrever um livro para mim. E foi tal e qual. Foi. Este livro, esta história, os personagens que estão... Este livro foi para mim, em primeiro lugar. Antes de ser para ele, foi para mim. Por isso é que tocam os adultos, né? Porque cada adulto tem a sua criança interior, ferida ou não, que precisa ser curada também. Então, esse livro veio para curar
primeiramente um adulto, né? Primeiramente depois um adulto. Primeiramente um adulto, sim. Que maravilha. E o adulto através da criança que ele tem dentro dele. Por isso é que eu no início escrevo que é para todas as crianças e para tantos adultos que ainda têm uma criança dentro delas. E a verdade é que todos temos. A verdade é que todos temos. Andréia. E na tua viagem ao Brasil, eu já sei que já tem muitos fãs desse livro lá. Sim. Você já fez a sua divulgação do livro no Brasil? Eu levei o livro. Também para... Oi, desculpa. Eu levei o livro para apresentar à minha família, que eu tenho família no Brasil. E na segunda parte da viagem, onde nós já não estávamos junto com a família, tínhamos um livro e no sítio onde nós estávamos hospedados, o João resolveu fazer um networking. Olha isso. E resolveu apresentar-me aquelas... Naturalmente, estás a conhecer pessoas, o que é que se faz, o que é que não se faz. E ele resolveu apresentar-me também como escritora. Como escritora. Claro. Como escritora que você é, com certeza. Exatamente. E resolveu apresentar-me também como escritora, para além de empresária. E então preparam-me no sítio uma surpresa, de qual eu não estava à espera. O responsável... através de uma pessoa que o João falou, o responsável do hotel, prepara uma leitura para as crianças que estavam. Pronto, e então foi maravilhoso porque o único desafio foi contar a história em português de Portugal. Eu tive a sensação assim, ninguém está a perceber nada, mas está tudo certo. Ai, que ótimo! Mas está tudo certo. E houve uma senhora que disse, temos de fazer agora a tradução para português do Brasil e vamos, e quando quiser vir e para promover o livro aqui e tudo mais. Então foi muito bom, foi muito bom. Foi uma sensação muito boa e de tu perceberes que a tua mensagem, quando é verdadeira e quando carrega, que a minha mensagem neste caso vem através de um livro, mas a tua mensagem quando é verdadeira e quando vem do coração, é assim, vai tocar em toda a parte do mundo, por onde tu fores, ela chega. Com certeza, Andréia, você já é inspiração para muitas pessoas. E agora, para encerrar o nosso programa, olhe para a câmera ali, passa uma mensagem para casa, para quem está lá em casa e quer se inspirar em alguém para levar também a sua mensagem adiante. Fala lá para essa pessoa. Então, a forma que eu vejo que tu... E agora? Pode continuar. Espera. Então, a melhor forma de alguém passar uma mensagem, no meu ponto de vista, é ser autêntico. É ser quem é ser verdadeiro. Aliás, foi uma das coisas que eu aprendi aqui. Foi exatamente a não ter medo de ser quem sou, como sou. Porque agora, com o mundo digital, nós temos muita tendência de estarmos constantemente a comparar. Então, a nossa melhor arma, sem dúvida nenhuma, é sermos quem somos, que no fundo essa até indiretamente, ou não indiretamente, coincidentemente, é a mensagem do livro. Então é seres autêntico e ir atrás dos sonhos. Não é esperar, não é aqueles que estão na gaveta. Eles na gaveta nunca vão sair da gaveta. Porque nós temos que sempre fazer a nossa parte. Então fazermos a nossa parte. Foi uma das coisas que eu tenho aprendido muito, a fazer a minha parte e a ser como eu sou. Já é casou? Tá ótimo, Andréia, agradeço a tua presença aqui. Muito obrigada, foi ótimo em toda a vida. E te espero outra semana. Bem, e parabéns também a ti. Estás maravilhosa. Obrigada. Continuamos a ver. Seguro, com certeza, na mentoria do Tiago Rossi. Obrigada. Gente, finalizamos aqui mais um programa, mais uma edição da TRTV. E lembrem-se, sejam também inspiração para outras pessoas, como é aqui a nossa querida Andréia Escobar. Está sendo inspiração para tanta gente no nosso meio, no nosso ecossistema, como também será inspiração de agora em diante para todos vocês em casa. Gente, nos vemos em breve. Fique com Deus.